Olá, espero que se encontre bem de saúde. Seja bem-vindo às Receitas do Paraíso. Como estamos a aproximar-nos da Páscoa, hoje trago-lhe uma receita muito especial para colocar na sua mesa no domingo de Páscoa. É um folar, mas um folar em forma de trança. Vamos então ver o que é necessário para fazer esta trança. 500 gramas de farinha sem fermento, mais 50 gramas de farinha sem fermento para polvilhar a massa, 100 gramas de açúcar, 150 ml de leite magro, 2 ovos, 75 gramas de manteiga ou margarina à temperatura ambiente, uma pitada de sal, raspa de um limão e de uma laranja e 30 gramas de fermento de padeiro. Se utilizar fermento seco, são 10 gramas. Vou também necessitar de um ovo para pincelar a trança antes de levar ao forno. E para decorar no final, geleia de marmelo das Receitas do Paraíso. O link desta receita encontra-se na descrição do vídeo. Amêndoa palitada, passas de uva e doce de ovos das Receitas do Paraíso. O link desta receita encontra-se na descrição do vídeo. Neste vídeo fiz apenas metade da receita que se encontra no nosso canal. Vou começar por diluir o fermento. Vou colocar nesta taça, que é um bocadinho maior, e vou aquecer o leite no micro-ondas. Vou deitar metade do leite no fermento. Cuidado para não aquecer o leite demasiado. É só morno. Já está bem dissolvido. Vou reservar por 5 minutos. Enquanto passam os 5 minutos, vou colocar os ingredientes nesta bacia: a farinha, o açúcar, o sal fica a seu gosto, mas eu coloquei uma colherzinha de café. Vou misturar, vou abrir uma cavidade, vou colocar a raspa do limão, da laranja, a manteiga, o restante leite e os ovos. Vou bater um pouco antes de adicionar. Convém assim uns ovos grandes como estes. E por fim, o fermento. Já estão os ingredientes todos, agora é só mexer. Os ingredientes já estão todos misturados. Vou passar para cima desta tábua. Vou polvilhar com um bocadinho de farinha. Agora a massa. Mais um pouco de farinha por cima. E agora trabalhar a massa um bocadinho, para aí uns 5 minutos, até que fique a massa bem lisinha. Se precisar mais de um bocadinho de farinha, coloque, porque os ovos não são todos iguais. Como veem, a massa está pronta, está uma maravilha, lisinha, não se agarra às mãos. Vou pôr farinha no fundo da bacia.
vou colocar lá a massa. Mais um bocadinho por cima. E gastei as 50 gramas todas. Agora vou colocar um pano e vou envolver nesta manta para levedar mais rápido. E vou deixar ficar assim 1h30. E depois volto para dar continuidade à receita. Já passou 1h30. Agora vou passar a massa para a bancada para dar continuidade à receita. Vou polvilhar a bancada com um pouco de farinha e vou colocar a massa. Vou retirar todo o ar. Vou amassar mais um pouco. Vou formar assim um rolo e vou cortar em 3 partes mais ou menos iguais. Eu, para ter mesmo a certeza, vou pesá-la. Já pesei e tem 350 gramas cada bocadinho de massa. Agora vou esticá-la, enrolar, estiquei este rolinho e ficou com 60 centímetros de comprimento. Também pode fazer desta maneira. Pega assim na massa e com a outra mão faz assim e ela vai esticando. E agora enrola. Já tenho aqui os 3, estão mais ou menos iguais. Também não é preciso ficar muito perfeito, porque depois a massa ainda vai levedar outra vez. Vou unir as 3 pontas. E agora fazer uma trança. Agora uno as pontas ao fundo. E aqui temos a nossa trança. Entretanto, já forrei este tabuleiro com papel vegetal e vou colocá-la dentro. Agora vou deixar levedar novamente mais 1h.
Quando faltarem 10 minutos para terminar o tempo, vou ligar o forno a 180 graus. Faltam 10 minutos para terminar a hora de levedar a massa. Vou ligar o forno a 180 graus. Já passou uma hora, vou dar continuidade à receita. Vou mexer. Vou tirar o pano. E vou pincelar com o ovo batido. Vou levar ao forno mais ou menos uns 25 minutos. E aqui está a nossa trança. Olhem que maravilha! Se não quiser este comprimento, pois pode fazê-la mais pequena, fica a seu gosto. Eu vou já retirá-la deste tabuleiro para que arrefeça mais rápido. Agora vou deixar arrefecer até que fique morna, para depois poder decorar. A minha trança já está morna. Agora vou levar a geleia um bocadinho ao micro-ondas, porque vai ficar mais líquida e assim vou espalhar melhor em cima do bolo. Esta trança parece que está muito queimada, mas fui eu que pincelei com demasiado ovo, porque ela só esteve apenas 20 minutos no forno. Vou passar um bocadinho de geleia aqui nestas partes. Se não tiver geleia, pode pôr outra compota que tiver. Agora o doce de ovos. A geleia só se põe nestas partes mais escuras e no centro não se põe geleia. Põe-se então o doce de ovos. Se a trança estiver muito quente, o que é que acontece? Quando coloco o doce de ovos, o creme vai escorrer todo para o prato. Se estiver morna, vai só escorrer um bocadinho e assim não cai. E agora vou decorar com amêndoas e passas. Olhem que maravilha! Isto na nossa mesa de Páscoa fica um espetáculo. O que acha? Não fica bonita no seu centro de mesa no domingo de Páscoa? Muito obrigada, muita saúde e uma Santa Páscoa!